pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias. Vamos dar início aqui à nossa disciplina, nossa primeira videoaula, na disciplina de Tecnologia de Materiais para o curso técnico em Mecatrônica, né? Nessa disciplina, a gente vai abordar alguns conceitos, que são a ordenação atômica dos materiais sólidos. Vamos ver também os tipos de materiais utilizados, também algumas características desses materiais, e veremos também os métodos de produção de metais, cerâmica e polímeros, que são três classes de materiais que são muito comuns tanto na engenharia como na indústria. Hoje, praticamente é impossível você pensar em qualquer construção, em qualquer tipo de material confeccionado, sem pensar nesses três tipos de materiais básicos, né? Tudo parte, inicialmente, da ordenação atômica em materiais sólidos. Então, para a gente entender como funciona cada material e o seu comportamento, é importante a gente analisar o íntimo da matéria, com o comportamento dos átomos, de toda a sua estrutura e o que ela vai influenciar nas suas características quando a gente observa no modo macroscópico, ou seja, naquele modo que a gente pode observar no nosso cotidiano, né? Os materiais eles são constituídos basicamente de pequenas partículas denominadas átomos. Então essas partículas bem pequenas, elas vão constituir cada elemento, e o arranjo delas, feito de forma diferente, é que vai dar as propriedades características de cada material. Esses átomos podem ser ligados uns aos outros através de ligações atômicas, né? Então, cada átomo, individualmente, eu não posso construir um único material. Então, à medida que eu vou ligando esses átomos, e dependendo da forma como eu organizo, é que vai gerar essas ligações atômicas. Dentro das ligações atômicas, você pode ter as ligações primárias, que podem ser de três tipos: as ligações iônicas, covalentes e metálica, ou então secundárias, que são as forças de Van der Waals e pontos de hidrogênio. As ligações primárias são as ligações mais fortes que a gente tem na questão da ligação atômica. Então, em alguns materiais está mais presente a ligação iônica, e outros materiais a ligação covalente, e outros a ligação metálica. E essas secundárias, elas auxiliam também as forças primárias, mas elas têm um caráter um pouquinho mais fraco do que as primárias, mas elas também estão presentes em diversos materiais onde eles não podem se ligar de nenhuma dessas três formas, da forma iônica, nem da covalente e nem da forma metálica. Então, nos materiais sólidos são classificados de acordo com a sua estrutura cristalina e não cristalina. No caso dos metais, eles têm uma estrutura predominantemente cristalina, ou seja, ela é toda organizada na forma de cristais bem ordenados. Já outros materiais, ele não apresenta tanto essa organização ao longo de todo o material. Então, existem regiões que elas vão apresentar uma certa desordem, que a gente chama de região não cristalina ou amorfa, e outras regiões que seguem um padrão de simetria. Então, esse padrão é denominado uma estrutura cristalina. A ordenação atômica, ou a estrutura cristalina, ela vai depender do tipo de ligação. Então, eu posso ter ligações iônicas, covalentes ou então metálica, podendo ser tanto cristalina como não cristalina. O que vai obedecer essa questão da cristalinidade vai ser exatamente a distribuição ordenada e a simetria que eu vou ter em toda a estrutura do meu material. A menor porção do cristal, que possui as propriedades do cristal, é a célula unitária. Então, se eu pegar um material cristalino e dividir ele na menor porção possível, eu vou encontrar a célula unitária, que ela vai ter todas as características de todo o cristal. Eu vou poder analisar essa célula unitária e observar as características delas e poder prever as características para todo o meu material. Existem basicamente 14 tipos de células unitárias, organizadas em 7 sistemas diferentes, que são denominados sistemas bravais ou redes bravais, sendo as mais comuns as células unitárias do tipo CFC, que é a cúbico de face centrada, a cúbico de corpo centrada, que é a CCC, e a hexagonal compacta, HC, também muito presente em diversos materiais. Outras estruturas também estão presentes, mas a maioria dos materiais, mais da metade, vão utilizar essa forma cúbica, outra parte vão utilizar essa hexagonal, e uma quantidade bem pequena, estruturas com padrão diferente que veremos mais à frente. Então, aqui estão divididos nas 7 redes bravais. Temos a organização cúbica, que ela lembra bastante um cubo, e tem como parâmetros o mesmo tamanho das arestas, no caso indicado pelas letras A, B e C, e os ângulos entre as arestas é sempre 90 graus. Temos a estrutura hexagonal, que ela já é um pouco maior, um pouco mais complexa, onde temos o parâmetro A igual ao B, que é as dimensões das arestas, e a altura, que é o parâmetro C diferente, que é um parâmetro característico dessa estrutura.
Temos o tetragonal, que ele é como se fosse uma cúbica um pouco mais esticada, o romboédrico, o ortorrômbico, o monoclínico e o triclínico. Então, os materiais, todas as estruturas, elas podem se organizar em uma dessas 7 sistemas bravais, sendo que os mais presentes estão tanto na cúbica como na hexagonal. Os outros não são tão presentes nos materiais. Outro parâmetro importante que tem que observar é o fator de empacotamento. Esse fator de empacotamento ele é o nível de ocupação dos átomos em uma célula unitária. A gente pode observar isso como a célula unitária sendo uma caixa e o volume dessa caixa sendo ocupado pelos átomos. Então, se eu tiver mais átomos ocupando essa caixa, eu vou ter, consequentemente, um fator de empacotamento maior. Mais de 50% dos materiais, eles possuem uma célula com estrutura cúbica. Ou seja, tanto aquelas cúbicas de face centrada, como a de corpo centrado, como veremos mais à frente. 1/3 já vai apresentar uma estrutura hexagonal, e os demais serão distribuídos nas demais formas, como a gente viu anteriormente. As estruturas cúbica e hexagonal formam os arranjos atômicos dos materiais metálicos. Então, praticamente todos os materiais metálicos ou vão estar distribuídos com uma estrutura cúbica, ou então numa estrutura hexagonal. Então, aqui está apresentado a estrutura cúbica de corpo centrado, muito comum e presente em diversos materiais. Qual a característica dessa estrutura? Nessa estrutura, ela existe um átomo que está presente em cada vértice do cubo, além de um átomo no centro. Então, esse átomo presente no centro, o que é que vai acontecer? Eu vou ter cada átomo no canto e um átomo no centro. Isso vai implicar diretamente no fator de empacotamento de 68%, por conta do volume que eu estou utilizando desses átomos no interior do meu material. Diversos materiais utilizam essa estrutura, como o lítio, o potássio, o cromo, o vanádio, o zircônio, tungstênio, bário, nióbio, dentre outros materiais. Bom, pessoal, na imagem de baixo, aí dá para ver que há um átomo que está centralizado nessa estrutura. À esquerda, existe a imagem que é formada no modelo de esferas, que fica melhor para visualizar esses átomos dentro dessa célula unitária. Na imagem central, temos a indicação pontual da localização dos centros de cada átomo desses, além do átomo central. E na última imagem à direita, a estrutura como ela seria como um todo. Então, eu vou pegar uma menor fração desse meu material e tirar aquela célula unitária, como está indicado mais abaixo. Nesta outra imagem, esse slide vamos trabalhar com a parte cúbica de face centrada. Ela já difere do slide anterior porque ela vai conter um átomo no centro de cada face do cubo, ao invés de ter apenas um no centro. Então, nesse átomo, cada vértice do cubo vai existir um átomo e vai haver um átomo no centro da face de do cubo. Materiais que contêm essa estrutura são o alumínio, o ouro, o cobre, prata e chumbo. Diferentemente da estrutura CCC, essa já possui um fator de empacotamento um pouco maior por conta de existir esse átomo em cada face do cubo, que anteriormente a gente teria apenas um átomo central, e nesse caso agora vai ter um átomo em cada face. Logo, o empacotamento vai ser um pouco maior, vai ser de 74%. Na imagem abaixo está mostrando a estrutura da célula cristalina, do cristal, com um átomo em cada canto e um átomo também na face de cada cubo. Ao meio está a representação do átomo na forma pontual, e mais à direita está a imagem da estrutura como um todo, onde a gente pode tirar a célula unitária, que contém as mesmas propriedades do material cristalino como um todo. A outra estrutura importante, bem presente nos materiais, é a hexagonal compacta. Nessa, é formada por 2 hexágonos sobrepostos, tem um hexágono superior e o hexágono inferior, onde há um átomo no meio desse hexágono. E separado esses dois, existe uma estrutura, que é um plano composto por 3 átomos, como indicado na figura abaixo. Materiais que utilizam essa estrutura são o berílio, o magnésio, o cobalto, titânio, entre outras estruturas. Semelhante à cúbica de face centrada, o fator de empacotamento dela também é 74%. Então, se eu pegar o volume dessa célula unitária e calcular a proporção que eu tenho de átomos por espaços vazios, eu vou ter a mesma quantidade do que na estrutura CFC, que nesse caso é de 74% também. Na figura abaixo está a representação da célula unitária, hexagonal, dá para ver os 2 planos, né? Hexagonal em cima e o de baixo, e a estrutura de 3 átomos ao centro, e à direita está a representação como fosse no material uma estrutura maior. Então, assim que a gente veria os átomos, se eles fossem como esferas perfeitas, né? Outra propriedade importante que alguns materiais exibem é não apresentar apenas um tipo de estrutura cristalina. Então,
Essa propriedade é denominada alotropia ou polimorfismo. O que seria isso, pessoal? Seriam materiais que possuem mais de uma estrutura cristalina e que geralmente isso é aplicado nos sólidos. Então, no caso do ferro, como está indicado na figura, à medida que eu vou aquecendo esse ferro e vai subindo essa temperatura, ele vai mudando a sua forma do seu cristal. Então, em temperaturas ambientes até cerca de 770 graus Celsius, eu vou ter um ferro alfa, que ele vai ter uma estrutura de corpo centrado, que é a CCC. Quando eu for aumentando isso, a temperatura, quando eu chegar a 912 graus Celsius, eu já vou ter um ferro gama. Então, essa estrutura que era CCC já vai ser agora CFC. Vai mudar para a cúbica de face centrada. E se eu aquecer mais ainda, até acima da temperatura de 1394 graus, eu vou ter um ferro delta, que já vai ter uma estrutura CCC, que é a de corpo centrado. Então, tem alguns materiais que, se você mudar a temperatura e mudar algumas propriedades, alguma composição, você vai obter formas diferentes. E isso vai implicar diretamente nas suas propriedades, porque ele vai ter um parâmetro de resistência diferente, uma propriedade química e física diferente, dependendo da sua estrutura cristalina, se é CCC, CFC, se é hexagonal compacta ou se é qualquer uma das outras que a gente viu anteriormente. Quanto aos tipos de materiais, pessoal, há diversos materiais que a gente pode ver durante o cotidiano, no dia a dia, mas basicamente podemos agrupar em grupos dos metais, são materiais metálicos, que têm algumas características que são únicas desses materiais, materiais cerâmicos, como está indicado em um tijolo, vidros também são cerâmicas, porcelana e diversos outros materiais, e os polímeros, que são a classe de materiais que agrupa os plásticos e as borrachas, que já têm as propriedades bem diferentes dos metais e das cerâmicas. Além desses três materiais, a gente também pode ter os materiais compostos, que são materiais que são combinações desses três materiais que a gente viu anteriormente aqui. Posso combinar um metal com a cerâmica, um metal com o polímero, e vou obter um composto, como é no caso da fibra de vidro. Então eu estou botando uma fibra, que é um polímero, e associando ela com um vidro, que é uma cerâmica. Então vou ter um material composto que ele pega as melhores qualidades, melhores características desses dois materiais, para obter um material único. Há também materiais semicondutores, muito utilizados na eletrônica, para fazer processadores, chips, que são baseados em silício, germânio, e os biomateriais, que são aplicados para implantação em organismos vivos, como no caso de implantes, em animais e seres humanos. Como são produzidos esses metais? Há diversas formas de produzir metais metálicos. Dentre elas, podemos destacar a conformação de metais, onde os materiais são conformados a partir de uma compressão, de um esforço mecânico que você está aplicando nesse material, através da fundição, que é o derretimento do metal, e posteriormente colocado em um molde para ele se solidificar. Eu vou ter uma produção desse material. Metalurgia do pó, quando eu trabalho partículas pequenas desse metal. A soldagem, quando eu uno dois materiais diferentes, através da solda, e da usinagem. Além disso, eu posso utilizar também a combinação dessas duas formas mais técnicas, né? Eu não posso utilizar apenas uma técnica dessa. O trabalho pode ser realizado também tanto a quente como a frio. Então, os trabalhos a quente, o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer o material a uma certa temperatura para torná-lo mais fácil trabalhar esse material, para a gente obter uma peça final acabada. Ou então a frio. Tem algumas formas de trabalhar com materiais que a gente não precisa aquecer. Então você vai apenas aplicando compressões sucessivas que ele começa a se moldar com o tempo, né? E também dependendo da força e do período que você está aplicando esse esforço mecânico no material. As cerâmicas utilizam um processo um pouquinho diferente. Basicamente há duas formas principais de gerar materiais cerâmicos, né? De produzir materiais cerâmicos. É a conformação hidroplástica, que a gente utiliza água para poder unir materiais cerâmicos. Basicamente a gente utiliza argila e outros materiais para fazer materiais cerâmicos, e fundição por suspensão também, que é semelhante ao anterior, mas ele vai colocar os materiais cerâmicos em pó no líquido e misturar com água, e esse material fica suspenso. Depois a água vai ser retirada do molde e vai restar apenas o material cerâmico. Outro processo também importante que você deve fazer após fazer essa produção é a secagem e o cozimento. A secagem seria a remoção da água que é utilizada para fazer o material cerâmico, na conformação hidroplástica, na fundição, e o cozimento, que você vai aquecer esse material que já está seco em um forno a altas temperaturas e vai tornar uma peça com maior rigidez, uma peça mais sólida, como no caso de tijolos. A gente faz tijolos, coloca no forno para ele ter aquele aspecto mais endurecido. Então isso retira ainda mais a água, preenche os espaços vazios através da vitrificação e possibilita um material com maior resistência mecânica.
A outra técnica é a técnica de prensagem de pós. Então, nos metais também eu posso fazer a metalurgia do pó, nas cerâmicas também. Posso utilizar um pó de um material cerâmico, pó de argila, prensar para poder produzir um material cerâmico. Os polímeros, representados pelos plásticos e as borrachas, já são realizados através de reações químicas. Essa reação química é denominada polimerização. Então, a polimerização ele vai unir partículas pequenas até formar partículas de tamanhos maiores. Existem basicamente dois tipos, que é a polimerização por adição, onde você começa com a partícula e vai somando uma a uma até obter uma partícula maior, que é dividido em 3 etapas. A iniciação, onde você inicia essa reação química, a propagação, que é o crescimento dessa molécula, e a terminação, quando você fecha a cadeia. Então você fecha o seu polímero e termina a produção de um determinado material. O outro tipo é a polimerização por condensação. Ela já ocorre em vários estágios e gera subprodutos. Então você tem uma moléculas diferentes, você faz uma reação química entre elas e vai gerar um subproduto. Geralmente ele é gerado água como subproduto. Na adição, a gente vai utilizar moléculas que são denominadas meros iguais. Então você quebra uma parte da molécula e vai adicionando outras moléculas até fechar toda a macromolécula, como está indicado na imagem abaixo. Então a imagem do mero, que é uma molécula simples, eu vou adicionando uma a uma em forma de cadeia até gerar uma macromolécula maior. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente entendeu como funciona a estrutura atômica dos materiais, então como funciona todas aquelas propriedades, as ligações químicas, as principais ligações, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas, que estão presentes nos materiais, nos iônicos principalmente nas cerâmicas, tem polímeros também tem ligações iônicas, covalentes também está presente em ligações das cerâmicas, e nas metálicas, principalmente os materiais metálicos, que vai conferir algumas propriedades únicas para esse material. E as ligações atômicas fracas também, que estão presentes na água e outras moléculas que têm uma força um pouco menor. A gente viu também as formas das estruturas cristalinas, as principais, as redes bravais. Vimos que os principais são as formas de cúbica e hexagonal, mais especificamente a forma cúbica de corpo centrado e face centrado, e hexagonal compacta. E as suas características, tanto o fator de empacotamento, como a organização atômica desse material, como eu posso tirar alguns parâmetros e entender algumas propriedades a partir dessa estrutura. E também alguns processos de fabricação de cada material. Vimos que cada material tem um processo diferente, então é importante analisar cada processo, porque o tipo escolhido vai determinar também tanto a resistência como as propriedades físicas e químicas que veremos na próxima videoaula. Então, pessoal, deixo aqui as referências para vocês consultarem. Muito importante cada um desses livros, dê uma aprofundada no assunto, porque o assunto realmente é muito importante para entender todo o conhecimento que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, pessoal, até a próxima videoaula.